O equipamento de Tel foi sibilado por galhos que se assemelhavam a cobre enferrujado, enquanto ele se aventurava mais fundo na vegetação densa. A cada passo, ele ouvia algo ameaçador, o que, segundo seu inútil manual de campo, significava que a selva estava tentando se comunicar com ele, ou estava ativamente tentando matá-lo. Apenas algumas horas antes, sua unidade havia sido dizimada em uma operação de reconhecimento mal-sucedida que terminou em um sinalizador de plasma e muitos gritos. Desde então, ele tinha confiado em sua obstinação como médico, na oração sarcástica ocasional e em seu bioscanner portátil, que atualmente estava com defeito. De qualquer forma, alguém está tendo um dia pior que o meu, murmurou Tel, deslizando sob uma videira baixa que pulsava suavemente com bioluminescência. Ele entrou em uma clareira e pôde sentir o cheiro de ozônio, casca queimada e armadura carbonizada. A selva estava silenciosa demais, o que sempre significava que algo tinha morrido ou estava prestes a morrer. Então, ele a viu meio enterrada sob os destroços retorcidos do que parecia ser A reação inicial de Tel não foi de perigo, protocolo ou sobrevivência, mas sim de essa é a mulher mais absurdamente bonita que já vi, e seu fêmur está saindo em um ângulo muito infeliz. Enquanto ele estava estirado sobre samambaias rachadas, uma figura alta estava deitada abaixo dela, sua pele brilhando em um azul profundo coberta de sangue e chuva. Sua perna, que não era mais uma perna, era um projeto de origami que deu terrivelmente errado. Ele então se perguntou: por que ela está brandindo uma lâmina de plasma para mim? Foi seu segundo pensamento. Seu aperto enfraqueceu enquanto a lâmina caía chiando suavemente no chão molhado. Interpretando isso como consentimento, possivelmente devido ao cansaço, Tel se aproximou lentamente e se agachou ao lado dela. Tudo bem, Bluebell. Vamos descobrir o que temos aqui. Essa perna parece que passou por um slam de poesia e um liquidificador, mas não se preocupe, eu tenho. Ele correu para lidar com o calor que irradiava de sua pele, os estranhos sigilos gravados em sua armadura e a maneira como sua respiração falhava toda vez que ele a tocava. A fratura era brutal, com osso exposto, músculos e sangue espesso, com algo que brilhava como cristal líquido. Ok, boas notícias. Você não está morta, ele disse olhando para cima. Más notícias. Seu pé parece que perdeu uma luta com uma falha de gravidade. As pálpebras dela tremularam por um segundo, levando Tel a acreditar que ela tinha desmaiado. Mas então, sua mão disparou agarrando a frente do uniforme dele com um punho. Do seu uniforme, com uma força inesperada, seus olhos arregalados e brilhando como luas gêmeas atrás de nuvens. Não solte. Ela sussurrou suas palavras, atingindo-o mais forte do que deveriam. Talvez fosse a desespero em sua voz, a falta de fechamento, ou o fato de que ninguém nesta zona de guerra havia pedido algo a ele com uma necessidade tão crua há muito tempo. Tel respondeu em voz baixa, depois mais alto, até que um dos macacos gritando voltasse momento em que ele heroicamente gritaria e correria em sua direção. Só para você saber, ele disse, sua estrutura óssea é ridícula. Tipo sua espécie evoluiu em um planeta feito de escadas. Ela piscou provavelmente em confusão ou desprezo. Era difícil dizer com os alienígenas, mas seu aperto permaneceu firme. Ele voltou ao trabalho na perna murmurando piadas pela metade, enquanto alinhava o osso e envolvia bandagens sintéticas ao redor de sua coxa. Ele quase tinha certeza de que ela não entendia metade do que ele estava dizendo. O som da selva farfalhou perto de Tel, que estava paralisado no lugar. Uma tensão não dita, mas certa, encheu sua mente enquanto ele colocava a mão delicadamente sobre a dela. Calma, ele sussurrou. Vamos fingir que eu sei o que estou fazendo por um momento.
Ela esperou um momento, então deixou sua mão cair. Sua respiração ficou mais lenta, a tensão em seus ombros diminuiu, e Theo, que estava suando e cheio de adrenalina, enfrentava a possibilidade muito real de morte nas mãos da selva ou de um alienígena. Ele sorriu e continuou falando, como se o silêncio entre eles representasse uma ameaça maior do que a guerra lá fora. Riesel ainda não havia soltado seu aperto uma vez, e mesmo depois que Theo terminou de enfaixar a tala e se recostou à mão dela, permaneceu entrelaçada em sua camisa, como se fosse a única coisa mantendo-a viva. Ele considerou fazer um comentário levemente sarcástico sobre isso, mas seu cérebro de sobrevivência o avisou contra. Hoje, no entanto, estava praticamente gritando. Em vez disso, ele se inclinou e sussurrou, só para deixar claro. Isso me torna a colher grande agora legalmente. Acho que há uma cláusula nas convenções de Genebra para isso. Ela piscou para ele novamente seu rosto inexpressivo. Ou seu sarcasmo era universalmente terrível, ou o implante tradutor dela estava queimado. Ele esperava que fosse o último porque o primeiro seria esmagador. Ele examinou a área novamente, encontrando a selva extremamente silenciosa. Em algum lugar lá fora, drones provavelmente estavam rastreando sua posição. O farol da equipe em seu pulso estava quebrado, provavelmente queimado durante a emboscada, então o resgate não viria tão cedo. Ele tinha uma pistola e 3 energias. Havia celas, um kit médico e um guerreiro alienígena inconsciente que segurava seu uniforme como um ursinho de pelúcia. Ótimo! Ele sussurrou. Acampamento de fantasia do médico de campo. Theo se levantou, se orientou e puxou suavemente a mão de Bluebell. Ok, Blue, é hora de se mover. Não podemos ter você sangrando por toda essa clareira aterrorizante. Ela não se mexeu. Então, ele suspirou e olhou ao redor. O plano B envolvia arrastá-la, através da densa folhagem alienígena, enquanto ele inventava histórias heróicas de batalha sobre como você o salvou de uma árvore rebelde. Ele se abaixou, deslizou os braços ao redor dela, e lá foram eles. A armadura dela se moveu contra seu peito com um baixo gemido metálico, enquanto ela era levantada de forma desajeitada. Ok, ele grunhiu. Ou você está usando 3 camadas de armadura tática, ou sua espécie naturalmente armazena massa nas coxas, o que é respeitável honestamente. Ela parecia mais leve do que realmente era. É bonito se você ignorar a névoa ácida e o fato de que metade das estrelas são provavelmente civilizações hostis esperando apenas que espirremos alto demais. Ela murmurou em sua língua nativa antes de desviar o olhar para ele. Você é barulhenta, ele disse, quase a deixando cair. Mal, mas aprecio o timing dramático. Ela assentiu levemente, como se tivesse esquecido que o céu existia. Theo também olhou para cima. Ele caminhou pela selva, tomando cuidado para não tropeçar nas raízes cipós ou em sua própria dignidade. O céu escureceu, enquanto nuvens de tempestade surgiam, aparentemente do nada. As tempestades eram como crianças birrentas com granadas de plasma. Ele precisava de abrigo imediatamente. Ele olhou para a armadura dela e perguntou: estamos apenas dependendo do meu senso heróico de direção e da minha sorte estúpida. Ela levantou uma sobrancelha, reconhecendo que tanto ela quanto ele eram claramente falhos. Ah, e ela lhe deu o menor dos sorrisos, um genuíno para avisá-lo de que o sarcasmo era perigoso. Theo registrou meticulosamente o breve encontro como se fosse a observação de um pássaro raro. Desenterrando os destroços de uma cápsula de pesquisa acidentada, parcialmente enterrada em uma encosta coberta de musgo, eles descobriram que sua estrutura permanecia intacta. Para completar o interior, não havia sido completamente saqueado. Com o toque ágil de um homem que definitivamente derrubava coisas na escola de medicina, Theo abriu suavemente a escotilha
carregou Rizel para dentro e a deitou no banco acolchoado. Com todo o cuidado e gentileza dignos de um herói, ele deu as boas-vindas a Rizel na Khazad Rust Bucket, apontando para as acomodações grandiosas que incluíam uma "Sou o Theo a propósito", ele disse com a testa suando enquanto se deixava cair ao lado dela. "Sou um médico de campo herói relutante e destruidor de dignidade, e peço desculpas pelos últimos 5 minutos." Ela revirou os olhos e soltou um longo suspiro, sua respiração desacelerando enquanto falava. Ele sorriu e disse: "Prazer em conhecê-la. Quero saber por que você estava de cara no chão em um acidente de bicicleta, a quilômetros atrás das linhas inimigas." Ela permaneceu em silêncio, sua respiração desacelerando. O trovão rugiu pelo céu como um deus enfurecido com um subwoofer dentro do módulo, enquanto Theo a observava adormecer em silêncio. Ele então fechou a entrada e ativou os sistemas de proteção restantes. "Não faço ideia do que estou fazendo", ele murmurou para si mesmo. E imediatamente adormeceu também. Theo abriu um olho e espiou o interior sombrio do módulo de pesquisa. A luz pisca-pisca no teto projetava longas sombras pelo painel amassado, criando um efeito sinistro. Ele lentamente virou a cabeça para ver Rizel sentada ereta, com sua postura perfeita e olhos fixos no painel de interface antigo do módulo, como se ele lhe devesse dinheiro. Com um sussurro, ela lhe assegurou: "Você não está sozinho." Theo falou, dizendo: "Se você está planejando me vaporizar enquanto eu durmo, eu apreciaria um monólogo dramático. Primeiro, talvez um pouco de história de fundo realmente me dê algo para trabalhar." Rizel o ignorou e continuou pressionando botões, o console apitando como se estivesse considerando cooperar, antes de finalmente cuspir um mapa holográfico e emitir um som de moagem triste. A tecnologia era de ponta há 20 anos, em uma lua que explodiu. Rizel virou a cabeça de maneira digna, como se o mapa estivesse tentando lhe dizer algo. Theo, cujas costas doíam de tanto falar 6 idiomas, forçou-se a sentar-se ao lado dela, limpando o sono do rosto. O sistema limitado da cápsula revelou uma grande área da selva ao redor deles, com zonas de interferência e assinaturas térmicas fracas, mas sem um caminho claro ou garantias. Ele então disse: "Ou esperamos aqui até que meu pessoal perceba que estou desaparecido, o que, sabendo das habilidades organizacionais deles, pode levar uma semana, ou podemos sair cambaleando para a selva juntos, desviando de drones e sobrevivendo em um clima que nos odeia ativamente. Espero que seu pessoal não tente me vivissecar no local." Ela olhou para ele com olhos escuros e indecifráveis, que não estavam mais frios. "Eu voto que a gente manque", ela disse. Theo piscou confuso. Foi uma piada. Não foi uma piada real e funcional. Os lábios de Rizel se contorceram, e ela expressou sua preocupação de que seu tradutor estivesse danificado ou com problemas. Ela o instou a não recuar, e em vez disso, a colocar isso no assunto do registro oficial. Respondeu com um tom brincalhão: "É canhão." Ele então se levantou e começou a jogar os poucos itens que tinham 2 barras de ração sem sabor, um filtro de água que chiava como um bebê, e um sinalizador de uso único que ele havia marcado para efeito dramático. Ele ofereceu-lhe um cobertor térmico, mas ela rapidamente recusou, dizendo: "Você não está com frio. Minha espécie modula sua temperatura corporal central." Ele perguntou: "Bem, e daí, enquanto isso, eu tenho mamilos que você poderia cortar vidro." Ela o encarou. "Isso é perturbador, bem-vindo à Terra." Metáforas. Estamos todos sobre traumas desnecessários. Eles saíram da cápsula, enquanto a tempestade se transformava em uma chuva metálica constante. A selva estava escorregadia, fumegante e viva com sons.
Theo tomou a dianteira facão na mão, principalmente para mostrar já que ele não conseguia cortar reto se sua vida dependesse disso, o que tecnicamente dependia. Atrás dele, Rizel mancava silenciosamente, apoiando-se mais na perna boa do que na bengala rudimentar que ele havia feito de uma barra estabilizadora quebrada. Todos os médicos humanos falam assim, quanto, depois de meia hora de caminhada, ela perguntou: todos os alienígenas são tão ineficientes na navegação assim? Só os mais encantadores? Theo parou, olhou para o seu scanner e depois para um caminho que obviamente não existia. Certo, entendo seu ponto, mas estou confiante tematicamente, ela disse, sua voz vacilando entre um suspiro e uma risada que nunca chegou a sair de sua garganta. Eles continuaram marchando e eventualmente o terreno desceu em direção ao que parecia ser um leito de rio seco, plano exposto e ideal para quebrar uma perna. Sim. Mais uma vez, Theo parou. Nuella se sentou em uma pedra coberta de musgo e fez uma careta quando Theo entrou, retirou uma barra de ração e a deu a Rizel. Rizel cheirou, franziu a testa e deu uma mordida mesmo assim. Bem, ele perguntou falando com um sorriso. Sabe, a derrota. E ela engoliu. Então, está funcionando? Ele sorriu. Você poderia ter me deixado quando me encontrou. Ela disse abruptamente, mas então eu estaria sozinha. E vamos ser sinceros, sou uma péssima conversadora sem uma plateia cativa. De nada, ele disse, recostando-se nos cotovelos. A terceira vez que Theo tropeçou em uma raiz brilhante e caiu de cara em uma colônia de aranhas de musgo que chiavam Rizel, fez um barulho que poderia ter sido uma risada, um soluço, ou o começo de um estertor de morte difícil de dizer com seu sotaque, mas ele era bem-vindo. Estou bem, murmurou Theo do chão, sua voz abafada e pouco convincente enquanto abraçava a terra, muito espiritual. Rizel levantou uma sobrancelha em julgamento imperial, enquanto olhava para ele ainda apoiada em sua bengala caseira. Você é incomumente desajeitado para alguém ainda vivo. Eu ouço isso com frequência, ele murmurou, enquanto se levantava e tirava os fios de aranha roxos do peito. É tudo parte da minha mística. A selva tinha mudado desde a manhã, com o céu obscurecido por galhos grossos, que pulsavam de maneiras estranhas. Algumas árvores pareciam estar observando, e Theo decidiu não mencionar isso. Enquanto isso, Roselle, mancando ao seu lado, movia-se mais devagar do que antes, devido à sua lesão que estava piorando. Ele ofereceu-se para carregá-la novamente, mas ela recusou, pronunciando um não seco, seguido de algo em sua língua nativa, que soou como uma ameaça envolvendo órgãos internos e objetos cortantes. Ele tomou isso como um sinal. Quando chegaram a uma crista que dava vista para uma bacia cheia de espinhos alienígenas e névoa, Theo propôs uma ideia aventureira, e se construirmos uma jangada, navegarmos por uma cachoeira e cruzarmos os dedos para que as leis da física estejam ao nosso favor. Rizel não respondeu imediatamente, mas quando o fez, afirmou calmamente: Você está sugerindo a morte em voz alta, não a morte improvisada. Você não sobreviveria 10 minutos no meu mundo, eu mal sobrevivo 10 minutos no seu. Vocês deveriam pelo menos ter lanças a laser e escudos pessoais. Eu tenho sarcasmo. Ela lançou-lhe um olhar característico seu, aquele que poderia ser descrito como, com um olhar que traía 1000 anos de superioridade cultural, e uma leve dor de cabeça, eles desceram para a bacia, afastaram plantas que sibilavam quando tocadas. Theo parou para inspecionar uma árvore que emitia seiva âmbar, com um cheiro que lembrava canela queimada. Ele a cheirou e disse: Estamos definitivamente em uma biozona restrita. Você não deveria tocar nisso. Eu já toquei. Você vai alucinar dentro de 1 hora. Ótimo algo para se esperar. Eles descobriram abrigo sob uma formação rochosa inclinada,
que tinha uma estranha semelhança com um gigante. Enquanto Rezel descansava a cabeça na pedra, Tel mexia no seu aquecedor de rações, que tinha apitado uma vez soltado uma faísca e feito um som como se tivesse desistido da vida. "Acho que está morto", ele disse. "Você lamenta com sarcasmo." "Honestamente, eu lamento tudo com sarcasmo." Ela o observou em silêncio por um momento, então estendeu a mão e ajustou a bobina de aquecimento do dispositivo com 2 movimentos precisos. Ele zumbiu para a vida. Tel piscou. "Ok, você é secretamente um engenheiro. Eu desmonto explosivos. Bem, lembre-me de não fazer o seu café da manhã." Eles compartilharam o bloco de ração quente mal comestível, mas quente, e sentaram-se em silêncio. A noite caiu lentamente às árvores acima, liberando esporos bioluminescentes que flutuavam como estrelas. Pela primeira vez, a selva parecia tranquila, pacífica. Tel se recostou com os braços atrás da cabeça. "Você sabe, este é provavelmente o campo de guerra mais silencioso em que já estive à beira da morte." "Zona em que estive à beira da morte", Rachel disse em voz baixa. "Por que você está aqui em Darazar? Fui designada para a 9ª, porque alguém achou que seria engraçado, mas não foi. A menos que você seja essa pessoa, então tenho certeza de que é hilário." Ele a olhou com uma expressão intensa, quase ameaçadora. "Você se machucou, mas esse é o meu trabalho. Sou o inimigo. Você é apenas uma pessoa com uma perna mal orientada que supera uniformes." Ele continuou. Ela não respondeu, mas seu olhar permaneceu nele por mais tempo do que o habitual, um tom suave escapando de seus lábios. Tel alcançou sua arma lateral e sussurrou: "Movimento." Rizeli endireitou a postura e seus olhos se afiaram mais uma vez. De repente, os arbustos se abriram revelando um roedor do tamanho de um pequeno cachorro. O roedor chiou levemente, olhou para eles com uma mistura de ofensa e surpresa, e Tel abaixou sua pistola dizendo: "Falsa alarme." Fomos emboscados por um bolo de carne senciente. O roedor chiou novamente, virou a cauda e se afastou com graça, enquanto Rachel exclamava: "Você tem sorte de não estar no comando." Rizeli respondeu: "Obrigada. Eu tomo decisões terríveis quando estou sob pressão. Você tomou uma quando me ajudou." Ele sorriu. "Ainda não, mas tenho certeza de que está chegando." Ela desviou o olhar, mas ele vislumbrou um sorriso no canto de sua boca por um instante antes de desaparecer, mas foi o suficiente. A aurora rompeu com um som que Tel só poderia descrever como um coral de insetos ensaiando para a fama. Ele se sentou rigidamente, os olhos enrugados, enquanto algo zumbia perto de sua orelha com uma intenção malévola e um pequeno grito. "Este planeta odeia as manhãs." Ele gemia batendo no ar na tentativa de aliviar o desconforto, e Rachel, agachada à beira da formação rochosa, já estava bem acordada e examinava a linha das árvores com a compostura de alguém que provavelmente havia lutado contra predadores maiores que casas antes do café da manhã. Sua mancada ainda era perceptível, mas ela se movia com a graça de uma mola comprimida, ou seja, se a mola tivesse uma excelente postura e uma espada pendurada nas costas. Tel esfregou os olhos e recuou com dor. Como curiosidade, pedras não são colchões. Elas enganam com sua suavidade musgosa apenas para arruinar sua coluna. "Você dormiu durante uma tempestade, e uma ela respondeu ao chamado da criatura que estava aninhando sem virar a cabeça." Ele verificou o scanner e franziu a testa. O pequeno ponto térmico que tinham visto na noite anterior havia desaparecido, mas agora havia um lampejo na borda do mapa, algo se movendo rapidamente. Eles deveriam partir imediatamente. Ele avisou, porque o que quer que estivesse lá fora estava tentando devorá-los ou vender-lhes garantias estendidas para carros.
Eles juntaram o pouco que tinham e pressionaram-se para o sul, ao longo de uma trilha sinuosa na selva, sobrecarregada por cipós que ameaçavam sufocar os tornozelos de Theo a cada passo. Risingel avançava mais devagar do que o normal, mas com um senso de alerta aguçado, sua mão pairando sobre a lâmina curva. Theo tentou aliviar a atmosfera, perguntando: qual é a posição do Manual Militar do Povo sobre fazer amizade com médicos inimigos, se é desaprovado ou se há uma seção oculta chamada Protocolos de Desconforto Interespécies. No manual, eles são instruídos a coletar informações, não flertar. Embora esse não fosse o ponto. Eles passaram por um gigantesco talo que liberava esporos quando tocado. Theo se agachou, mas não rápido o suficiente. Ele foi repentinamente coberto por uma poeira dourada cintilante. Ele espirrou, e então espirrou violentamente de novo. Rysel deu um passo para trás, sua expressão indecifrável. Theo engasgou, limpando o rosto com a manga. Ela perguntou se ele levava algo a sério. Ele lhe lançou um olhar que dizia: apenas alergias, o resto é. Ao meio-dia, eles haviam chegado à borda de uma grande clareira que Theo reconhecera dos antigos mapas de levantamento armazenados nos arquivos da cápsula. No centro da clareira havia um posto avançado abandonado, suas antenas curvadas, como flores murchas, e a energia estava mal ligada, enquanto eles entravam cautelosamente em terminais que faiscavam com baixa energia. Um painel de comunicação piscava entre glifos e códigos de socorro antigos, e Theo assobiou para alertar o operador. Rysel, com os dedos dançando sobre o console, moveu-se para controlar o equipamento. Interface. Posso conectar um sinal para o seu pessoal, o que é fantástico. Theo explicou. Porque tenho certeza de que eles responderão super bem ao eu dizer que estive acampando com uma deusa da guerra de pele azul e compartilhando barras de proteína. Riel pausou. Então disse: você poderia ir agora. Ele olhou para ela surpreso. Então disse: o que só deixar você aqui? Você cumpriu sua obrigação. Estou vivo. Você fez mais do que o esperado. Para variar, Theo permaneceu em silêncio antes de responder. Não é bem assim que eu trabalho. Depois de lhe lançar um olhar longo, ela voltou sua atenção ao console, onde murmurou algo, talvez algo baixo e cortante, ou até mesmo agradecido, antes de ele desabar em uma cadeira empoeirada e dizer: então esperamos resgate ou perseguição, o que chegar primeiro. Você não está com medo, né? Ah, eu estou com medo. Tento disfarçar com piadas mal colocadas e questões emocionais não resolvidas. Seus olhos mal esboçaram um sorriso, mas suavizaram ligeiramente. Lá fora, a selva balançava ao vento que cheirava a ozônio e poeira. Dentro, o sinal pulsava fracamente no espaço, chamando por alguém ou por qualquer coisa. Na quietude entre eles, algo mais piscou pequeno, estranho e real. A torre de sinalização do posto avançado gritou para a vida com a elegância de um pássaro morrendo eletrocutado. Midong Theo estremeceu, segurando o peito. Ou isso é um chamado de socorro sendo transmitido, ou alguém acabou de ligar a máquina de café expresso mais crítica do mundo, ele disse. Independentemente disso, Rysel persistiu em seu trabalho no console, seus dedos longos, movendo-se precisamente pelos touchpads rachados, enquanto fluxos de dados cintilantes e estática dançavam pela tela. Eventualmente, a tela se estabilizou em uma série de explosões de baixa frequência que ela traduziu como a língua de seu povo. A linguagem era áspera, truncada e codificada, mas inconfundivelmente urgente. Seu povo, ela disse, não são os únicos que receberam o sinal. Isso fez o estômago de Theo dar uma reviravolta sarcástica, mas então, bem, isso é aconchegante, devemos abrir a porta e recebê-los com muffins e uma boa dose de suspeita mútua. Talvez seja só a suspeita, no entanto. Do lado de fora, o vento começou a aumentar, dobrando as árvores da selva,
como se quisesse avisar que algo estava se aproximando, não muito perto, mas se aproximando. Por um momento, eles ficaram em silêncio, o ar denso com ozônio e palavras não ditas. Theo chutou um cabo solto perto de sua bota, então falou: "Temos algumas horas antes que alguém venha e nos resgate, ou nos prenda, ou ambos. O que você quer fazer enquanto isso? Sou ótimo em jogos intermináveis." Rael lançou-lhe um olhar de lado e perguntou: "O que é isso?" Ele se recostou na cadeira, apoiou as botas em uma caixa próxima e continuou: "Nunca beijei um soldado inimigo." Os olhos de Rael se estreitaram ligeiramente, e ela se perguntou se era assim que os homens confessavam interesse romântico. Theo fez uma expressão pensativa e cerca de 60% das vezes as pessoas bebem vodka do arrependimento. Ela não respondeu ao desafio. Em vez disso, fixou os olhos na entrada. O som de motores distantes aumentava como trovão vindo do subterrâneo. "Eles estão vindo rápido", disse ela com a voz ligeiramente trêmula. "Uma dessas naves de desembarque é sua, e a outra também é sua." Theo sentou-se mais ereta, seu tremor diminuiu. Ela verificou o console novamente, e desta vez era uma nave caçadora, não da minha unidade, nem mesmo do meu posto, que não faz prisioneiros. Bem, isso definitivamente não é ominoso. Theo murmurou algo sobre como eles deveriam ter usado uma música-tema ou algo assim para se anunciar. Em vez disso, usaram fogo, o que não é muito emocionante. Theo se levantou e começou a andar de um lado para o outro. "Olha, se eu sair lá fora e acenar meu povo pode me atirar porque estou com você. Se você sair, seu povo pode te atirar porque você está comigo. Então, a solução óbvia é que devemos sair juntos e sermos atingidos ao mesmo tempo. Dessa forma, ninguém se sente excluído." Ela olhou para ele e disse: "Você brinca, mas está tremendo." "Este ritmo", ela continuou, "o seu medo é alto." "Estou bem", ele disse, flexionando as mãos. Ela se aproximou dele mais devagar, sua mancada, agora mais perceptível. Ela ficou mais perto do que nunca e colocou uma palma suavemente sobre seu coração. Theo piscou. Estava ao contrário. "Seu povo é falho, o meu é cruel, mas você me salvou, e eu nunca vou esquecer você." Enquanto as naves de desembarque desciam, seus motores estilhaçavam o ar com barulho e calor, e luzes brilhavam acima das copas das árvores. Theo olhou para ela. Ela não respondeu. Em vez disso, virou-se para a porta. Desembainhou sua lâmina com uma graça mortal e disse: "Agora paramos de fingir que isso foi qualquer coisa além do destino." Ele a seguiu estendendo o braço. Seu coração disparou enquanto ele prendia a respiração, incerto se estava prestes a testemunhar um milagre ou um massacre, ou talvez ambos. Tinha sido esse tipo de semana. Ao ver as naves de desembarque pousarem, a primeira coisa que chamou a atenção de Theo foi o volume ridículo. Então, ele notou a postura de todos. Todos estavam olhando para alguém como se estivessem escondidos atrás de capacetes suspeitos. Ele ficou imóvel na clareira com as mãos levantadas, tanto em território humano quanto pirata. As pernas rígidas, mas não dobradas, e sua lâmina estava. Sua expressão agora era indecifrável, e seu povo havia pousado em formação com capacetes brilhantes e viseiras que os faziam parecer uma parede de geladeiras irritadas. Os homens de Theo, por outro lado, eram um grupo desorganizado de soldados da 9ª Divisão, que estavam tanto nervosos quanto excessivamente ansiosos para disparar. Alguém gritou o nome e a patente de Theo Marin, que convocou um médico de campo que estava atualmente usando roupas íntimas duvidosas e só era tão organizado às terças-feiras. Capitão Brian, com o rosto vermelho de queimadura solar e raiva, perguntou a Maron: "Que diabos é essa coisa de sobrevivência?" Theo disse que era principalmente dela e minha.
Uma figura em armadura cerimonial adornada com filamentos dourados e insígnias gravadas com um rosto duro e atraente, o reflexo mais velho de Rizel, avançou da outra nave. Mãe! Rael! Disse sem hesitar. Ah, claro! Por que não tornar as coisas mais constrangedoras? Tel murmurou. Enquanto marchava à frente, a líder extraterrestre hesitou apenas. Em um breve momento, a clareira parecia precariously equilibrada em uma lâmina de faca. A comandante alienígena voltou-se para sua nave, e não houve fanfarra ou gritos enquanto ela se afastava. Você comprometeu sua missão. Eu sobrevivi a isso. E este humano salvou minha vida 2 vezes e me chamou de Bluebell. Tel sorriu fracamente, na verdade 3 vezes, se contar o incidente da fruta e a longa história. Você, Maron Tel, encarou Rizel e ela encontrou seu olhar firme. Estou pronta para ir para casa, ela disse, mas não sozinha. O quarto caiu em silêncio. Até os pássaros, ou o que quer que passasse por pássaros aqui, se calaram. Brian murmurou algo sobre papelada e gesticulou em direção à rampa. Ok, mas você vai explicar isso para o comando. Enquanto os humanos embarcavam, Rizel se virou para ele e disse, você poderia ter me deixado. Eu sei que você não fez. Sem pressão, apenas contato sólido e deliberado. Tel piscou. Isso é uma questão cultural? Ou você está tentando quebrar um dos meus dedos? Ela quase sorriu. Você ainda tem medo. Eu sempre tenho medo. Você esconde isso melhor agora. Bem, ele disse. Eu tive prática. Você é muito educativo. Eles embarcaram lado a lado sem correntes ou restrições, apenas um médico com instintos sociais duvidosos e um batedor de pele azul com uma atitude que poderia cortar aço, estavam ambos a bordo da nave. Enquanto observavam a selva recuar através do visor, as árvores balançavam como se soubessem que uma história havia terminado ali, ou talvez tivesse começado mais tarde na sala de medicina. Rizel permitiu que ele a curasse adequadamente desta vez, sem agarrar ou sussurrar, apenas a confiança silenciosa de 2 pessoas que haviam sangrado na mesma lama e rido na cara de inimigos tempestades, e uma da outra. Então, perguntou Tel, enrolando uma faixa dérmal em sua coxa, o que acontece agora? Você vai escrever sobre isso. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de vergonha, e ele levantou uma sobrancelha para os humanos ao seu redor. Ele tentou não parecer alguém que acabara de engolir uma lua, então fingiu estar tranquilo e casual. Ele disse, posso limpar uma cama? Ela balançou a cabeça levemente, mas não era necessário. Ele preferia estar perto. Ele olhou para a mão dela, depois para a dela e a dele, e finalmente para seu próprio coração, que estava fazendo um tango de pânico rítmico. Ele falou, você vai ser o meu fim. Às vezes a sobrevivência não aparecia como cápsulas de escape ou planos de contingência. Às vezes aparecia como esses 2 indivíduos sentados em uma sala de medicação silenciosa, machucados, mudados e enredados em algo que não compreendiam completamente, mas seja lá o que fosse, nenhum deles estava disposto a soltar. Então, finalmente ela sorriu e ele sorriu também.